Bem-vindos à nossa conversa sobre os resultados recentes da Vale, a Vale 3. Eles saíram agora, dia 31 de julho. A gente vai dar uma olhada hoje na produção, nos custos, como ficou o financeiro e, claro, os juros sobre capital próprio que foram anunciados. Vamos até fazer uma conta rápida de preço-teto. E olha, antes da gente começar, se você gostar aqui do nosso papo, já deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas análises. Isso mesmo. E é bom lembrar, né? A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e tem uma vantagem competitiva muito grande, que é o custo baixo para extrair minério de ferro aqui no Brasil. Vamos ver como isso apareceu nos números agora. Exato, porque nessas empresas de commodities, olhar só o lucro às vezes não diz tudo, né? O importante mesmo é a operação. Tá produzindo mais? Tá gastando menos? Como é que foi a Vale nisso agora no segundo trimestre de 2025? Então, os números operacionais vieram interessantes sim. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, 2024, a produção de minério de ferro subiu 4%. Foi de 81 para 84 milhões de toneladas. Aumento bom. É. E nos metais que o pessoal chama de transição energética, né? Níquel e cobre, os aumentos foram bem maiores. Níquel subiu 44%, foi para 40 mil toneladas. E o cobre também subiu bem, para 93 mil toneladas. Nossa, 44% no níquel é bastante coisa. E os custos? Porque produzir mais é bom, mas se o custo dispara, conseguiram controlar? Conseguiram, e aqui tem notícia boa. O custo caixa C1 do minério de ferro, que é aquele custo mais direto da extração, chegou a 22 dólares e 20 por tonelada. Tá bem pertinho da meta que eles têm para o ano. Que bom. E teve também uma redução bem forte, 39%, nos custos de frete marítimo. O tal do demurrage, sabe? Aquela taxa por navio ficar parado esperando. Sei, isso costuma pesar. Pesa. E olha que interessante. Nos metais de transição, a queda de custo foi ainda mais forte. No cobre, caiu 60% o custo ano contra ano. E no níquel, 30%. Uau, 60% no cobre? Isso é eficiência, hein? Muita eficiência. E o ponto legal aqui é que essa melhora na operação ajuda a Vale mesmo quando o preço do minério de ferro não está ajudando tanto, sabe? Mostra que a empresa está conseguindo, digamos, arrumar a casa. Entendi. Então, essa eficiência operacional meio que segurou as pontas, mesmo com o minério caindo. Interessante. E como isso tudo mexeu com o bolso da empresa? Como ficaram os resultados financeiros? Bom, vamos lá. O EBITDA ajustado pro forma, que é uma medida da geração de caixa da operação, ficou em 4 bilhões de dólares. Ok. Claro que o preço mais baixo do minério de ferro impactou negativamente. Tirou aí 1 bilhão e 100 milhões de dólares desse resultado. Foi um impacto forte. Foi. Só que aí entram as coisas boas que a gente falou. Os metais de transição, níquel e cobre, adicionaram 314 milhões de dólares. E a redução de custos, tanto C1 quanto frete e outras despesas, contribuiu com quase 500 milhões de dólares. Ah, então quer dizer que apesar do EBITDA total ter sido menor que no ano passado, caiu 14%, né? Para 3 bilhões e 400 milhões. Isso. A qualidade desse resultado, pensando na operação, melhorou. Exatamente essa leitura. E tem um ponto estratégico importante aí. A dependência do minério de ferro está diminuindo um pouco. No segundo trimestre de 2024, os metais de transição eram uns 10% do EBITDA. Agora, foram 24%. Quase um quarto do resultado vindo de níquel e cobre. Isso diversifica, né? Exato. Traz mais resiliência. Bom, e o lucro líquido veio em 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Esse número surpreendeu um pouco o mercado, veio acima do que o pessoal esperava. Veio forte. Veio. Mas, tem um detalhe importante. Teve uma ajuda, digamos, não recorrente, de 1,5 bilhão de dólares de um resultado financeiro. Foi um swap de moeda, uma operação de proteção cambial, que deu um resultado positivo nesse trimestre. Ah, entendi. Então não dá para simplesmente pegar esse lucro e projetar para os próximos trimestres, né? Tem que ter esse cuidado. Mostra como o lucro líquido pode variar por coisas que não são só da operação do dia a dia. E o caixa que sobrou mesmo, depois de tudo, Certo. E o fluxo de caixa livre, aquele dinheiro que realmente sobra depois de pagar as contas e os investimentos. esse é o fluxo de caixa livre. Depois de um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de dólares no trimestre, ficou positivo em 1 bilhão de dólares. Gerou 1 bilhão de dólares de caixa livre. Ok. E a notícia que o acionista gosta? Proventos. Teve anúncio? Teve sim. A Vale anunciou juros sobre capital próprio, o JCP,
O valor bruto é de R$ 1,89 por ação. Bruto e líquido. Aí tem o imposto de renda na fonte, né, 15%. Então, líquido dá R$ 1,60 por ação. R$ 1,60 por ação. E quando o pessoal recebe? Para ter direito, precisa ter a ação no dia 12 de agosto, que é a data com. E o pagamento mesmo vai ser no dia 3 de setembro de 2025. Anotado. E esse valor, comparando com o que foi pago no ano passado, na mesma época? Comparando com o anúncio de agosto do ano passado, que foi de R$ 2,09 bruto, esse valor agora é uns 9,5% menor. Uma pequena redução, então. Ok. Resultados mostrando essa dinâmica de custos e metais. Pagamento de JCP, mas e a dívida? Como está a saúde financeira da Vale nesse ponto? A dívida líquida expandida, que é a medida que eles usam, fechou o trimestre em 17 bilhões e 400 milhões de dólares. Isso é muito, é pouco. Qual a referência? Está dentro da faixa que a própria empresa considera saudável, que vai de 10 a 20 bilhões de dólares. Então está controlada, digamos assim. Dívida sob controle, gerando caixa. Com esses números todos, dá pra gente ter uma ideia se a ação tá cara ou barata, pensando em quem investe para receber esses proventos. Calcular um preço teto, talvez? Dá para fazer uma estimativa assim. É sempre uma projeção, né? Mas vamos lá, se a gente pegar um lucro anualizado de forma mais conservadora, talvez uns 34 bilhões e 900 milhões de reais, já tirando aquele efeito não recorrente que a gente falou, Certo. e assumir que a Vale vai distribuir metade desse lucro para os acionistas, um payout de 50%. Que é até menos do que ela tem feito recentemente, né? Mais conservador. Exato. E aí, se a pessoa que investe exigir um retorno mínimo de 6% ao ano só com esses dividendos? Fazendo a conta, o preço teto daria uns R$ 64 por ação. 64? E se a pessoa for um pouco mais exigente? Quiser um retorno maior, tipo 8% ao ano? Boa pergunta. Se a exigência subir para 8% ao ano, mantendo o payout de 50%, aí o preço teto já cai para R$ 48. Cai bastante. Cai. Agora, se mantiver os 8% de exigência, mas usar um payout mais alto, de 75%, que está mais perto do histórico recente, aí o teto sobe de novo. Isso mostra como o preço teto depende muito das premissas que cada um usa, né? Quanto de lucro você espera, quanto você quer que a empresa distribua e qual o seu retorno mínimo exigido. Faz todo sentido. E a ação hoje está por volta de quanto? Olha, na data dessa gravação está por volta de R$ 53,63. Então, aquele preço teto mais conservador de R$ 64 ainda indicaria uma margem de segurança. Mas, de novo, depende das premissas de cada um. Entendido. Bom, para a gente recapitular então, a Vale mostrou melhorias operacionais importantes, com aumento de produção e principalmente redução de custos, né? Especialmente lá nos metais de transição. Isso. Isso ajudou a compensar um pouco a queda no preço do minério de ferro. O lucro líquido veio bom, mas com aquela ajuda de um resultado financeiro não recorrente. Exato, tem que ficar atento a isso. E tem anúncio de JCP na mesa, 1,60 líquido por ação, para ser pago em setembro. Perfeito. A mensagem principal, eu acho, é que a empresa está mostrando resiliência na operação e está avançando naquela estratégia de diversificar as fontes de receita para depender menos só do minério de ferro. E a avaliação pelo preço teto, mesmo sendo conservadora, parece indicar um valor interessante em relação ao preço atual, mas cada pessoa precisa fazer a sua própria análise, né? Sem dúvida. Não existe uma resposta única. Fica uma reflexão interessante, né? Será que essa importância crescente do níquel e do cobre vai mudar, no longo prazo, a forma como o mercado vê a Vale? Talvez menos focada só no ciclo do minério de ferro? É uma ótima questão para se pensar para o futuro da empresa. Essa diversificação pode ser bem estratégica. Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente a sua percepção. E claro, se essa nossa conversa foi útil pra você, pedimos de novo aquela força. Curta o vídeo, confere se você já está inscrito ou inscrita aqui no canal e ativa as notificações para não perder as próximas discussões. Lembrando sempre, este conteúdo não é uma recomendação de investimentos, cada decisão deve ser baseada na sua própria análise e perfil. Um abraço e até a próxima!